Isso aqui é um trabalho, gente, é um artigo, né, científico. Vamos lá, deixa eu ver quando eu abrir. Ó. Introdução. Basicamente, a introdução, gente, ela é um resumo expandido de um trabalho. E ela traz os fundamentos para estudar esse trabalho. Então, eu quero que nós aprendamos a ler introduções, certo? Para a gente poder, depois, realizá-la escrevendo, tá certo? Porque, ao lermos como se faz, entendemos a estrutura textual de uma introdução, a gente consegue desenvolvê-la, certo? Por quê? Deixa eu até abrir aqui a parada. A introdução, ela vai ter tanto a problematização. Então vamos lá, a primeira parte da introdução é a problematização. O problema é o tema, né? O tema e o problema desse tema, que nós chamamos de objeto, né? Ou seja, 2MA. A introdução, ela tem um breve resumo expandido da pesquisa. Começa com um tema, né? Ó, se a gente for ver aí o tema do artigo, ó, o ensino e o aprendizado de matemática tem sido tema. Pronto, ela já escreveu explicitamente, tem sido tema. Qual é o tema dela? O ensino e o aprendizado da matemática. E aí ela vai falando, tem sido vários temas de várias discussões entre educadores. Primeiramente, observando a posição dos alunos que apresentam grande dificuldade de aprender. Isso é um problema. Dificuldade de aprender matemática. E assimilar o que é repassado pelos professores desse componente curricular. 2. Segundo problema, ó, seguido pelo processo metodológico utilizado pelo professor ao transmitir os conteúdos matemáticos. Ou seja, tem 2 problemas aí. Assim, tudo isso reflete no aprendizado da matemática, consequentemente nos índices que medem o aprendizado dessa ciência. Ou seja, trocando em miúdos, o pessoal vai mal em matemática, porque não consegue entender o que o professor fala e também o professor não consegue ensinar de uma forma que o aluno entenda. Geralmente é esse um problema grave, né? E aí, ó, a intervenção nessa atual situação nos leva a perceber, enquanto educadores, a necessidade de introduzir novas metodologias e ferramentas que facilitam o processo de ensino-aprendizagem de matemática. Ou seja, isso daqui é uma justificativa do projeto dela. Qual que é a justificativa do projeto? Novas metodologias. Então daí a gente já sabe que ela vai utilizar novas metodologias. E aí, daí a gente consegue ver qual é o tema do trabalho dela. Então, o tema do trabalho dela é ensino e aprendizagem de matemática e a necessidade de introduzir novas tecnologias. Vamos ver o título. O uso de jogos no processo de ensino-aprendizagem. Então, ela vai falar sobre jogos como um novo processo. Gente, é claro, é óbvio, esse trabalho aqui é de pós-graduação. Eu trouxe ele para vocês verem a construção textual. Eu não vou exigir um nível de pós-graduação. Eu vou exigir o nível de ensino médio. Então, se a gente conseguir fazer uma introdução de até, no máximo, 2 páginas, vocês já estão demais. Demais mesmo. Show. Né, ó, aí ela vai pegando aqui o uso dos jogos. Ó, nessa direção se destaca o uso dos jogos. E vai criando aqui a sua justificativa, os documentos, né, a BNCC, a questão dos dados do PISA, a justificativa de se estudar matemática, né, ela é professora de matemática, então, né, importante. E aí, ó, depois disso, outra problemática, e aqui, ó, onde ela estudou. Colégio do município de Tabuleiro do Norte, né, a problemática contextualizada, ou seja, né, ela faz as justificativas e a problemática de forma assim, e já vai para o referencial teórico.
Numa introdução, vocês colocam a justificativa, possíveis caminhos de análise, que nós chamamos, e a gente vai ver possíveis caminhos de análise que nós chamamos de metodologia, quais são os resultados que tem. Então, a introdução ela vai ser assim, por que você deve ler esse meu trabalho? Para que serve a leitura de um texto? Para que serve essa pesquisa? Né? A justificativa com a temática, a problematização e a metodologia. Como é que eu fiz essa pesquisa? Como é fácil essa pesquisa? Né? E aí vem referência teórica. Então, ó, vocês veem que em 2 páginas ela conseguiu fazer a introdução dela. Então vocês podem ser mais simples, mas eu quero que nós pensamos em algumas pesquisas. Eu vou colocar um leque de 3 possíveis pesquisas e eu quero que vocês façam as introduções.